Olá! Você sabia que muitas pessoas pegam a Bíblia, olham os seus números e até jogam na sorte, acreditando que esses números podem mudar a sua vida? Pois é, esse é o assunto dessa semana do canal Angeline. Você já pensou sobre isso? Deixe aqui os seus comentários. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com o professor Dr. Rafael Rodrigues da Silva. Ele é biblista e é também participante da direção nacional do Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI. Professor Rafael, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu também, aqui para poder dialogar com vocês sobre a importância de ler a Bíblia. E a importância de ler a Bíblia é ler a Bíblia a partir da vida, daquilo que a gente está vivendo, do que nós estamos enfrentando, para poder dialogar do nosso tempo com o tempo da outra cultura. Então, aqui é fundamental que a gente lê a partir da vida, olhando aquilo que a Bíblia diz. E nesse diálogo, e nessa ponte entre o hoje e o ontem, a gente tem que respeitar a cultura, respeitar o tempo, respeitar a história e respeitar o que o texto diz. Eu não posso dizer aquilo que o texto não diz. Então, o texto fala muito daquela época. Nós é que lemos hoje e tentamos interpretá-lo para hoje. E aí eu tenho que saber muito bem essa distância entre o presente e o passado, né? Para poder compreender profundamente os textos. Assim é com os números, assim é com os textos apocalípticos, assim são com os textos míticos. Cada texto produzido lá, no seu tempo, ele é produzido para poder dizer algo para aquele povo, para quem está sendo escrito o texto. E aí um texto de 2000 anos atrás, ele foi escrito para aquele tempo lá. Ele não foi escrito para o ano 2021 da nossa era. E nem tampouco ele foi escrito para o Brasil. Ele foi escrito para hebreus, hebreias, judeus e judias lá dos tempos antigos. E que é claro e evidente. Professor, desculpa, o que o senhor quer dizer é que, na verdade, é assim, quando a gente escreve, quando a gente conta uma história, a gente conta a partir do ponto de vista cultural da nossa própria história, né? Quando a gente fala, eu sou isento, não existe isso. Todo mundo, quando conta, conta a partir do seu ponto de vista. Então, a Bíblia, embora um livro sagrado, mas ela conta uma história. E essa história é contada a partir de quem escreve essa história. É isso que o senhor quer nos dizer, não é isso? Isso mesmo, ou seja, quem está contando ali, está refletindo lá, ele está falando a partir das suas condições. E é claro, lá atrás, há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, a cultura era outra, os tempos eram outros. Não tinham, imagine, uns anos atrás não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Não tinha as informações que nós temos hoje. E imagine que um texto bíblico era um texto produzido uma única vez, para um grupo. Não tem hoje como nós temos essa gama de traduções. Hoje a gente tem um monte de traduções, você tem Bíblia de todo gosto. Você tem Bíblia em quadrinhos, você tem Bíblia para família, você tem Bíblia para pastoral, você tem Bíblia para o estudo, você tem Bíblia de todo jeito. Então, hoje, quando a gente tem Bíblia de todo jeito, com tantas traduções, e você tem traduções do mundo inteiro, não era isso lá nos tempos antigos. Você tinha um papiro, você tinha um escrito, e se aquele texto, aquele escrito se perdesse, acabou o texto. E aí, por isso que muitas vezes o texto bíblico estava muito mais gravado no coração do povo. Porque a dimensão do coração na Bíblia hebraica está aqui, ó. Guardar no coração é guardar na cabeça. O coração está aqui, ó, na cabeça. Né? Quando, no fundo, todos eram chamados a guardar aquilo
de pai para filho. Então, era a oralidade. A riqueza da Bíblia está na oralidade. No mundo antigo era isso. A oralidade era as histórias que eram contadas. Eu estava refletindo esses dias, por exemplo, a história que o meu avô me contou, eu vou contar para o meu neto. Então, é a história do tataravô. Então, e aí a gente vai... O que é isso? Quem está contando uma história que o avô contou e está contando para o seu neto. E assim vai, de gerações em gerações, vão sendo transmitidos na memória. E assim a Bíblia, cheia de memórias. Quando a gente vai entrar nos textos bíblicos, a oralidade, aqueles textos, eles vão tomando aquilo que vão colocando na cabeça, na memória, porque o coração está aqui. O coração da vida está aqui. É claro, a antropologia bíblica, ela vai trabalhando com uma outra dimensão. Então, o coração é tudo aquilo que você vai guardar na memória, né? Por exemplo, a palavrinha raiva, em hebraico, que é a palavrinha af, é o mesmo que nariz. Porque o nariz é o termômetro da raiva. E quando você está com muita raiva, você começa a respirar forte. Por isso, o animal feroz, ele começa a soltar fogo pelas narinas, né? Por exemplo, o cachorro, o leão, o touro, ou seja, começa a soltar fogo. Então, começa a respirar forte. Isso é a palavra ira, raiva, em hebraico. Então, quando a gente tem a questão do coração que está na cabeça, é que tudo aquilo eles vão guardando de memória e contando de pai para filho. E aí, quando a gente vai contando essas histórias, é o tataravô contando para o neto, é o tataravô contando para o neto, e é o neto contando para o seu neto. Então, no fundo, essas narrativas que vão sendo transmitidas de geração em geração. É a historinha de Ruth, é a história de Tamar, é a história de Agar, é a história de Madalena. São narrativas tão profundas que vão misturando passado, misturando presente e misturando futuro, né? E nessas histórias que vão sendo contadas e recontadas, a gente encontra essa perspectiva que está na profecia apocalíptica, que está na importância dos números, que está na importância de contar algo fundamental para o seu tempo. E quando a gente lê, a gente tem que encontrar ali algo tão fundamental para o nosso tempo, mas sabendo distanciar culturalmente, historicamente, o que é cada coisa. O que é o texto lá no passado, o que é a minha leitura no presente. E aí eu não posso misturar isso. E como que a gente faz isso? Essa diferença entre o passado e a gente adapta, porque por mais que a Bíblia seja um livro histórico, ela é um livro sagrado. Então, se você vai se basear nas palavras de Jesus ou nas palavras de Moisés, ou olhar, por exemplo, os Salmos, né? Como é que a gente pega isso e traduz para a vida atual? Qual que é o exercício ou a maneira com que a gente tem que ler para poder entender? Primeiro eu tenho que eu tenho que olhar a conjuntura que eu estou vivendo e no mundo que eu estou vivendo e olhar o mundo lá daquela época. Então, quando eu vou entrar no texto, eu vou olhar o texto, eu vou perguntar pelas condições de vida que estão ali, pelos cenários, pelas pessoas, por aquilo que está sendo contado. E quando eu percebo ali os elementos, as coisas fundamentais, eu vou buscar fazer a ponte com aquilo que eu estou vendo hoje. Mas agora, é claro, essa ligação não é direta porque há uma distância de 2.000 anos, 3.000 anos, há uma distância de cultura, há uma distância de língua. O texto não é escrito em português. O texto é escrito em hebraico. O texto máximo ele foi traduzido para o grego. Do grego foi traduzido para o latim. Do latim traduzido para o português.
Então, quando a gente vai pegar o texto em português, Deus não falou português, né? Então, falou lá na sua língua, lá no seu tempo. Aqui estamos indo, e quando eu traduzo, eu interpreto. Então, quando a gente está aqui, evidentemente, nas grandes questões da interpretação, e para isso a gente tem que tomar muito cuidado, para que eu não jogue no texto aquilo que não está dito no texto. E Por para exemplo, que eu não pegue... Por exemplo. Um exemplo assim, ó, por exemplo, eu pego o que está dito lá no texto. Mulheres, fiquem caladas, não podem falar na Assembleia. Eu pego isso de lá e trago para hoje e vou dizer assim, ó, mulher não pode falar. Não pode falar. Então, na Assembleia só falam os homens. Só os homens vão na igreja. Só os homens podem participar. Eu estou o quê? Pegando uma lógica patriarcal, androcêntrica, machista, de lá, e fazendo ela se valer num modelo que eu quero implantar aqui de machismo, de dominação. Agora, quando eu vou ler atentamente, eu vou perceber, olha, quando esse texto lá atrás está dizendo para as mulheres ficarem caladas na Assembleia, é porque deve ter mulher falando. E Paulo ficou incomodado, né? Ficou incomodado. E aí não é só Paulo que ficou incomodado, não. Aquele modelo de comunidade estava incomodado com a presença das mulheres. E as mulheres interrogando, as mulheres provocando, as mulheres fazendo mudança. E aí a gente vai descobrir tantos textos de mulheres que ficaram fora da Bíblia. O Evangelho de Maria Madalena, a Carta de Tecla, os evangelhos das mulheres. Esses textos de mulheres que ficaram fora, não ficaram fora porque foram escritos depois, ficaram fora por questões intencionais, de quem está compilando. Porque então, elas eram mulheres, é isso. Porque eram mulheres. Era o motivo. E porque isso está dentro de uma dinâmica de uma interpretação religiosa da época e daqueles tempos. Né? E aí a gente vai encontrar muitos textos fortes que vão alimentar essa lógica. E claro que quando a gente está lendo hoje, nós estamos numa outra sociedade. Se você pegar em muitas das comunidades, quem mais está lá nas comunidades são as mulheres. E por que as mulheres não podem celebrar? Por que as mulheres não podem dirigir o culto? Por que as mulheres não podem dirigir a missa? Quando no fundo são a maioria as mulheres. Então a gente tem que um pouco ir rompendo com esse modelo. Agora, enquanto a gente não rompe com esse modelo, a gente fica reforçando a leitura lá do passado para reforçar um modelo androcêntrico, machista, patriarcal. Então isso tudo a gente tem que fazer valer quando a gente está relendo a Bíblia. E reler a Bíblia é, evidentemente, colocar aquilo que tem a importância lá no passado e fazer as descobertas e como é que isso pode iluminar o nosso presente. Isso. Agora, os números da Bíblia, por que eles são assim, tanta gente fala nos números, né? Tem gente que pega número para jogar na sorte, jogar em jogo, né? Casas lotéricas e tal. Tem gente que usa esses números dizendo, nossa, isso é igual ao que aconteceu na Bíblia, né? E existem alguns termos, por exemplo, o termo da quarentena, que a gente usa hoje para o Covid, que, na verdade, não são 40 dias que você fica de resguardo, digamos assim, né? Você fica isolado no máximo 15 dias. Então, por que é que esses números, eles mexem tanto com a imaginação das pessoas? Então, vejam só, é claro que os números são muito importantes lá na tradição bíblica, né? Principalmente o número 3, o número 4, e disso as correlações que vão sendo construídas. O número 4, que é a totalidade do mundo.
totalidade, por exemplo, juntando o ar, a terra, a água, e o terra, mar, ar e o sol, né? A E o luz, fogo. né? O fogo, né? Então, esses 4 pontos, aí quando junta os 4 pontos cardeais, ou seja, tudo isso dando a dimensão de totalidade. Depois o número 3, que é o número da perfeição. Então, agora eles vão fazendo essa conexão. 4 mais 3 é igual a 7. Por isso, os 7 dias da criação, por isso o dia do sábado, que é o 7. Aí quando você pega 4 vezes 3 dá 12, por isso as 12 tribos de Israel. Depois, no Novo Testamento, vai ter os 12 apóstolos. E aí quando você vai juntar isso, é porque você tem o número 24, os 24 anciãos do Apocalipse, que é, no fundo, 12 mais 12. Ou pega lá o número do 144 mil. E aí, o que é 144 mil? Né? É você pegar o número 144. Né? Então, E aonde está o número 144 na Bíblia? está no Apocalipse, no Apocalipse. E quer dizer Os o quê? 144 mil testemunhas, são as testemunhas que estão ligando o quê? 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144. Então, você tem 12 mais 12 dá 24, 12 vezes 12 dá 144. Vezes 1000, que é grandioso, dá os 144 mil testemunhas que vão ser salvas no Apocalipse. Agora, é claro, isso tudo dentro de uma simbologia que tem a ver com aquele contexto, com aquela cultura. A gente não pode pegar esses números e dizer, esses números querem dizer isso hoje. Quando, no fundo, eles têm toda uma carga simbólica dentro daquela cultura, dentro daquele ambiente. O número mais emblemático no Apocalipse é o número da besta, que é o 666. Um tempo atrás aí, teve um fulano que pegou e foi fazer um estudo lá e disse que o 666 dava o nome Microsoft. Era 666. Outro dia, um fulano aí postou um videozinho na internet e ele mostrou por A mais B, mostrando lá na internet, ele escreveu a palavrinha corona. Corona é formada por 6 letras. Aí dá o primeiro número 6. Depois ele foi pegando cada letra e somando e colocando o lugar dela no alfabeto. Aí somou tudo, essas 6 letras dos seus lugares no alfabeto, dá o número 66. Então ele colocou lá 66. 66 com 6 dá 3 vezes o número 6, 666. Aí passa para todo mundo que estava assistindo aquele vídeo, que no texto do Apocalipse 13, quando manda calcular o número da besta, manda calcular e dizendo que o 666 de Apocalipse 13 é a palavrinha corona. Professor, não é nada disso. Quando a gente fala de número, por exemplo, isso é como se eu pegar o salário de uma outra pessoa e dizer para ela como ela deve gastar, não é? Porque essa história de número, cada um vai e compõe do jeito que é conveniente, não é isso? E na Bíblia, o que quer dizer esse 666? Qual que era a intenção quando isso foi colocado? Então, quando a gente lê bem lá no texto, ele vai dizer que esse número da besta é um número de homem, é um número de homem, é um número de um nome. Esse nome, todos tinham que ter na mão direita ou na fronte. Ou seja, esse era o nome que dominava o povo ideologicamente e dominava economicamente.
Porque o que circulava na mão do povo era a moeda. E sabe o que é? É que na moeda romana, tinha uma imagem. Tinha uma imagem. E na moeda romana, tinha, ao redor da imagem, tinha o nome do imperador. Só que o nome do imperador que está aqui é o nome do imperador romano, só que o povo recebendo aquilo interpretava, e essa é a dinâmica do Apocalipse. Esse nome que está aqui é um número. E é o que eles fazem? Transforma e pega o nome do imperador, Nero César, escrito em hebraico. Por quê? O nome do imperador Nero César escrito em hebraico? Porque no hebraico as letras são números. O alfabeto hebraico é um alfabeto numérico. Cada letra do alfabeto implica num número. Então, eles pegam o nome que está lá com as letras e somam as letras do nome do imperador em hebraico. E aí, é claro, não sobra uma letra. Pega todas as letras e vai dizer o nome Nero César em hebraico, e aí cada uma da letra que tem um número lá no alfabeto, e olha no alfabeto, e vai dizer, vai calcular. Aí soma as letras, vai dar 666. Agora, esse nome eles não inventaram, porque é o nome do imperador que está na moeda. E é o nome de quem estava controlando politicamente o povo naquela região, na Ásia Menor, do povo que estava sendo controlado na Galileia, na Palestina, no Egito, eram os donos do mundo na época. Era então, política e economia, né? Juntavam política e economia, juntavam as duas coisas. Então, quando eles estão fazendo, estão interpretando a besta tem a ver com o Império Romano. O Apocalipse 13, ele abre assim, ó, eu vi uma besta que vinha do mar. Aí vai dizendo, essa besta vem do mar. O que vem do mar, e a ameaça que vem do mar para o povo, são as caravanas romanas, são as embarcações romanas que vinham para recolher tributos, vinham para recolher a produção e levar embora, porque Roma não produzia nada naquela época. Então, isso tudo era a lógica da exploração econômica. É claro, isso a gente lendo lá no primeiro século da era cristã, daquilo que as comunidades estavam lendo. Agora, eu não posso pegar o nome, o número 66, e tentar interpretar em português, tentar interpretar na nossa cultura, porque não tem nada a ver. Certo. Tem nada a ver. E aí, não é dizer, ou seja, isso eu estou fazendo uma deturpação do texto. Quando teve época, até teve uma época que, lá no passado, diziam que pegava o nome da besta e calculava com o nome do Paulo Maluf, sabe? Na época que o Paulo Maluf era governador. Ou seja, também é outra deturpação, porque não tem nada a ver com o nome Paulo Maluf, mesmo que o Paulo Maluf, né, era o que representava naquele tempo. Ou seja, então, no fundo, isso tudo são marcas de um tempo, daquilo que é a interpretação do texto, daquilo que eles estão dizendo. E aí agora é claro e evidente, eles estão dizendo, a besta é tudo aquilo que está nos dominando, nos massacrando. Se a gente quer fazer uma releitura para hoje, a gente tem que olhar no hoje o que é que está massacrando o povo, o que é que está oprimindo o povo. Né? E aí a gente não tem que buscar pessoas. A gente tem que representar de uma outra forma aquilo que está dominando, matando, massacrando, daquilo que a gente vai interpretar dentro da nossa cultura, dentro dos nossos conceitos, né? Agora, professor, por que o senhor fala que o número 3 é o número perfeito? O que explica isso? Porque, no fundo, a tradição bíblica sempre vai trabalhar com essa questão das três partes que está na Bíblia. A Torá, os Neviim
e os Ketuvim, a sabedoria, a profecia e a lei. São os três componentes, né? Então, esses três componentes que orientam, na tradição judaica, a vida do povo, né? E aí, é claro, vão tomando isso como pontos fundamentais. O número 3, aquilo que eu falei que o 4 era a totalidade, mas quando isso junta no 7, os 7 dias que vai dar um descanso. Agora, você pega o 7 e multiplica com 7, você tem 49. 49 é o tempo do processo de promulgar o ano da lei, o ano jubilar, o ano da libertação. Então, isso tudo são coisas bem recorrentes, como você vai ver na história do Êxodo, né? O povo vive 400 anos no Egito, depois caminham 40 anos no deserto, depois Elias caminhou 40 anos no deserto, Jesus vai ter 40 dias no deserto. Esse número 40 é muito simbólico. E também é muito triste, o número 40, ele é um número simbólico, ele tem uma tradição, mas ele é um número de sofrimento, né? A maioria das coisas do 40 na Bíblia é sempre um sacrifício, não é? Sempre um sacrifício. Agora, é claro, porque no fundo tem essa exigência, e quando você tem os 40 anos no deserto, é o tempo para rever. A caminhada no deserto é um pouco para rever, avaliar, para poder caminhar de novo, né? E se esse tempo de rever e avaliar também é um tempo para poder fazer memória. E essas questões que são tão fundamentais. Então, no livro do Levítico, no capítulo 12, vai tratar dos 40 dias, do resguardo das mulheres. E vai dizer assim, ó, se a mulher tem um filho, e aí depois que nasceu no momento do parto, ela vai ficar descansando por 7 dias. E aí, a contar dentro desses 7 dias, aí vai contar o tempo de 33 dias, para dar o 40. Certo. Quer dizer, o resguardo da mulher depois que ela tem um filho é 40 dias. E sabe qual vai ser o tempo se for menina? No texto? Vai ser o dobro. Vai ser o dobro. A mulher vai ficar de resguardo, 14 dias e depois 66 dias. Vai dar 80 dias. E por quê? Então, vejam só. A questão ali do texto do Levítico, que vai dizer que o resguardo para menino, se for menino, vai guardar 7 dias e depois 33, e aí vai dizer que se for menina, é 14 e 66. Para dizer que é o dobro com a mulher. Aí a gente pode ficar, mas olha só, que sociedade machista, porque no fundo está querendo dizer que o tempo para poder nascer menino e o resguardo da mulher é perfeito, porque no fundo não, né? E que se for menina, isso vai ser o dobro porque é mulher. Só que quando a gente vai ali nas entrelinhas, o que está dito aí? Se for mulher, a mulher vai descansar mais, vai se resguardar, o seu útero vai estar resguardado, vai estar protegida, né? Vai se recuperar o seu corpo, vai ter um tempo maior de recuperação. Né? Agora, depende muito de onde a gente lê o texto. E agora, é claro, o texto é lido numa lógica de pureza, numa lógica androcêntrica e machista, onde está determinando que o tempo ideal é se nasce menino, tempo imperfeito é se nasce menina. Né? Agora, é claro e evidente que a gente tem que ver o foco por onde a gente lê. Né? E esse texto, a única coisa que ele quer resguardar, sabe o quê? Que as mulheres, depois do parto, têm que ter o tempo do descanso. Merecido, né? Vamos combinar que é merecido. Merecido e da recuperação do seu corpo. Sim. Está dito bem ali no texto é de que ela não pode ter relações enquanto o seu corpo não está garantido, para que não engravide de novo, para que não seja violentada pelo homem.
Então, resguardava para essa mulher o seu direito de não ser violentada dentro daquela lógica patriarcal. Então, dentro daquela lógica patriarcal, eles queriam, quando está escrevendo esse texto, excluir as mulheres. Então, por isso, o tempo da exclusão, a mulher já era excluída dentro daquele modelo de sociedade, e imagine se ela tem filha. São as mulheres que garantem o futuro. Essa briga homem e mulher, E aí, ela é tão absurda, né, professor? Porque, na verdade, assim, um completa o outro, são necessários os dois para fazer o outro, né? É uma briga, assim, tão... E, nossa, ela é uma coisa, assim, que eu diria fora da civilização, não é? então, eu vou contar uma história que está lá no livro dos Números. 5 mulheres, filhas de Salfaade. Essas 5 mulheres esperaram o dia da reunião e assembleia da comunidade e foram na assembleia da comunidade. E chegando lá na assembleia, elas disseram para Moisés e para os sacerdotes: ó, nosso pai morreu, e será que vai apagar o nome dele na história só porque ele só teve filhas? Por que nós não podemos herdar o nome e a herança do nosso pai, se não teve filhos? Aí começou aquela discussão, e aí levaram isso para Deus, e Deus falou para Moisés: ó, Moisés, as mulheres falam corretamente, e é isso mesmo. De hoje em diante, a herança tem que ser dada para as filhas também. Bom, as mulheres saíram vitoriosas, ganharam a herança, Que bom, hein? porque foram na assembleia. Professor, e esses Agora, números... o problema, sabe o que é? O problema é que esse texto, quando ele foi escrito, e dentro do livro, eles vão escrever um outro texto. E aí os homens se juntaram e disseram: não, isso aqui não vai ficar bom, não. Passa a terra para as mulheres, e se elas casam com outro de qualquer outro lugar, não está misturando e não está repartindo a terra? Está tirando a terra da família? Então, vão se reunir e vão dizer o seguinte: as mulheres podem ter herança com uma condição: elas têm que casar aqui dentro, não pode casar lá fora, não. Elas têm que casar dentro da própria tribo, é isso que eles queriam dizer? Isso, no fundo, elas têm que casar com os primos. Certo. Para que a terra fique mas vejam só, isso tudo porque é a lógica patriarcal determinando. Mas quando, no fundo, as mulheres estão trazendo aqui um elemento fundamental. Por que nós não temos terra? E isso a gente trazer para hoje, né? Por exemplo, quando a gente ainda tem essas marcas, tudo de dominação, até no nome, né? Por exemplo, até muitas vezes, quando se casa, a mulher recebe o sobrenome do marido, da família do marido, né? Ou quando você tem essas histórias todas do dote, né? E o casamento, quase que tudo isso passa por uma grande tradição de compra e venda. Né? Até uns anos atrás, isso, a mulher não escolhia com quem ia casar, o pai já determinava: vai casar com fulano de tal, e pronto, que fulano de tal é isso e aquilo. Não se casava por amor, se casava por negócio, né? Negócio de família. Então, agora, isso tudo a gente vai vencendo. Esses números da Bíblia, eles têm algum, assim, significado, eu diria assim, sagrado? Alguma coisa que... Porque, assim, por exemplo, às vezes uma pessoa vai fazer uma oração, então ela fala: você reza 3 vezes. Você reza, sei lá, 3 Ave Marias, 3 Pai Nossos, ou então você vai fazer mesmo uma oração para uma pessoa, faça 3 vezes. Isso, esse número 3, por ser o número da perfeição, tem a ver com esse tipo de coisa ou nada tem a ver com nada aqui? Não. Às vezes as pessoas tomam isso simplesmente pela simbologia do número. Claro que lá na tradição antiga, muitas vezes a oração, ela se valia quando ela fazia a repetição das frases.
E essa repetição, muitas vezes, ela segue uma lógica dentro dos números, né? Por exemplo, um refrão que aparece 3 vezes dentro de um salmo. Claro que eles estão fazendo esse refrão repetir 3 vezes de acordo com o número. Ou quando você pega, por exemplo, um salmo alfabético, e aí eles pegam, fazem um tipo de oração que a primeira letra de cada verso, que a primeira letra de cada verso, ele começa com uma letra do alfabeto. Aleph, Bet, Gim. Isso é um salmo alfabético. É um salmo bem montado. E só para dar um exemplo, por exemplo, no livro de Ruth, capítulo 1 do livro de Ruth, ele trabalha o tempo todo com o verbo voltar. E ele costura todo o capítulo 1 com o verbo voltar. E o verbo voltar é repetido 12 vezes no capítulo 1. Aí quando Por você que ela olha... usa tanto esse verbo? Porque está trabalhando o projeto da volta para a tribo, o projeto da volta para a terra. E é claro, isso tudo trabalhando numa dimensão do povo depois do exílio, todo o projeto de volta para a terra prometida. Isso tudo tem simbolismo dentro daquela tradição. Então, repete o verbo voltar, depois no capítulo 2, repete o verbo restolhar, no capítulo 3, o verbo resgatar. E essas repetições dos verbos vão sendo repetidas não de maneira aleatória, de maneira bem organizada. Então, o verbo voltar está 12 vezes no capítulo 1. O capítulo 2... Que vem do 3, é isso. É isso. No capítulo 2, o verbo restolhar aparece 12 vezes. No capítulo 3, o verbo resgatar aparece 7 vezes. E no capítulo 4, com 12 versículos, o verbo resgatar aparece 14 vezes. O capítulo 4 é menor do que o capítulo 3. No capítulo 3, o verbo aparece 7 vezes, quando no capítulo 4 ele aparece 14 vezes, o dobro. Que é 2 vezes o 7, que o 7 é o número perfeito, porque é o 3 mais 4. Isso mesmo. Então, vai trabalhando com isso, vai trabalhando com essa dinâmica, mas quando você vai olhando, eles estão montando o livro dentro de uma lógica. E dentro dessa lógica, e é claro, todos esses números, toda essa coisa da repetição, isso tudo é para gravar na memória. Isso tem a ver com a oralidade. Porque quanto mais você repete, quanto mais vai repetindo, tudo isso vai ficando na história. E o que o povo contava não é o texto escrito. O povo contava o texto contado. Porque, além do texto contado, né, professor, além do texto contado, a pessoa, por exemplo, ela pode não saber ler e escrever, mas ela conhece números. E os números, ela conhece o dinheiro, e com isso ela conta quais são os dias, ela sabe qual é a hora, mesmo não sabendo ler e escrever. Então, os números, eles são, na verdade, antes das letras, né? Isso, né? Antes das letras. E aí é claro que isso tudo está passando pela forma como se formava culturalmente o povo. E aí, é claro, os números como que se formava economicamente, né? A organização da vida, né? E nessa forma de organizar economicamente a vida, que está acima de tudo, é que vai marcando a sobrevivência daquele povo naquela cultura. Então, isso é fundamental em toda a Bíblia. Então, agora, o que a gente tem que sempre precaver é que aqueles números têm uma intenção naqueles tempos. Não é a gente hoje tentar achar números, palavras no texto hebraico, como muitos tentaram fazer e escreveram ali o simbolismo na Bíblia, para encontrar palavras do mundo moderno no texto bíblico.
eu não vou encontrar palavras do mundo moderno no texto bíblico, porque o texto bíblico é de uma outra cultura, de um outro tempo. Então, e aí é claro, por mais que eu queira traduzir para trazer isso próximo, eu queira descobrir coisas para trazer isso para a nossa cultura, eu tenho que ter e resguardar isso muito bem. Há uma distância histórica, e eu não posso ferir a história e nem tampouco manipular o texto. E o que mais fazem hoje, com a Bíblia é manipulação. Manipulam o texto, e quando se manipula o texto, manipula a cultura, manipula a pessoa que está do outro lado. Né? Professor, Isso a porque gente hoje conhece. existem muitos tipos de Bíblia, né? Existem as Bíblias católicas, as Bíblias evangélicas. Qual que é a diferença entre elas? Então, as Bíblias, a gente tem assim. As antigas traduções, você tem a Bíblia hebraica, e aquele texto hebraico mais antigo, ele se perdeu. E o que restou daquele texto foi uma tradução para o grego, chamada a tradução da Septuaginta, que é a tradução dos 70. 70 anciãos, escribas, vão traduzir os livros. E aí vão levar 72 dias para poder traduzir esses livros. E aí, é claro, tem muito de mítico, tem muito de histórico nisso aí, né? Muito de uma lenda que vai criando. Mas o que resulta é que a gente tem uma tradução grega, que traduziu um texto hebraico que desapareceu. Aí, quando é no período no período de Jesus, existia um grupo dos essênios, que conservaram, eles tinham uma biblioteca, e esse grupo tinha um grande papel de escrever os textos. E eles escreveram texto hebraico. E aí foram descobertos nas grutas de Qumran esses textos hebraicos. E aí desse texto hebraico da época de Jesus é que se pôde trabalhar e resgatar os textos hebraicos da Bíblia antiga. E por isso vem a tradução da Bíblia hebraica, que vem desde o ano 1000 depois de Cristo, que é esse texto que foi feito pelos maçoretas, que pegaram o texto hebraico e construíram vogais no texto hebraico para ajudar a ler, porque as pessoas não sabiam mais hebraico. E aí, muito mais o hebraico bíblico antigo, que não tinha vogal. E aí, ninguém sabia o que estava lendo. Então, para poder ajudar a entender o que está lendo, criaram os maçoretas os sinais vocálicos, para poder ajudar o povo a entender aquele texto. Depois disso, foi traduzido para o latim. Traduziram por várias línguas. E aí, no português, a gente tem as várias traduções. A gente tem a tradução do João Ferreira de Almeida, a gente tem a tradução do Padre Figueiredo, que são as traduções mais antigas em português. Antes da República, aqui no Brasil, o texto bíblico usado, e aí, é claro, a igreja só usava a Vulgata. E aí, quando se usava nas igrejas, usava uma Bíblia que era a tradução do Padre Figueiredo. A Bíblia, sabe, Angeli, era deste tamanho, dessa grossura. E essa Bíblia a gente só tem no Brasil hoje, a gente só tem no Brasil duas ou três cópias. Uma cópia dessa Bíblia está no Instituto, na Biblioteca dos Salesianos, ali no Pio XI, na Lapa. Em São Paulo. Em São Paulo. Outra cópia está lá no convento de Taubaté, dos Deonianos, na biblioteca, e essa cópia está lá.
né? Que também é o interior de São Paulo, né, Taubaté? Interior de São Paulo. E essa Bíblia que era usada, ela tinha poucas cópias, porque era uma Bíblia de um tamanho, ninguém saía carregando essa Bíblia. Então, essa Bíblia só existia ou nos conventos ou nas bibliotecas. E certamente essa era uma da tradução que foi usada por Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele ia no convento dos dominicanos, escrevia o texto bíblico no seu caderninho e levava para a comunidade. Ele leu um dos manuscritos do Antônio Conselheiro é a escrita do texto bíblico. Então, ele ia no convento, ele ia onde ele tinha acesso, escrevia o texto no caderninho para levar para usar na comunidade para ler, porque o povo não tinha Bíblia. Então, ele lia a Bíblia para o povo. E aí, como aquela Bíblia, ele não tinha acesso, porque ele não tinha aquela Bíblia, ela ficava no convento, então ele ia no convento dos dominicanos, escrevia o texto e levava. E que convento que ele ia? Era no convento dos dominicanos, agora eu acho que é ali perto, claro que como ele, ali no arraial ali de Belo Monte, né, deve ser ali o convento dos dominicanos, que eram os frades mais próximos ali em Canudos, né. Claro que depois o lugarejo onde vivia o Antônio Conselheiro desapareceu porque construíram um açude no lugar. Mas o que a gente tem ali? Evidentemente, você tem um texto bíblico que o povo não tinha. Depois, essa Bíblia do Padre Figueiredo, ela foi feita em volumes. Aí pegaram a Bíblia grande e construíram volumes. Então, você tinha uma Bíblia que você podia carregar por partes. Depois produziram uma Bíblia só. Só que aí que vem um detalhe. Aquela Bíblia grande do Padre Figueiredo, ela não tinha só o texto bíblico. Ela tinha notas de rodapé. Explicações que ajudavam o povo a entender o texto. Só que quando ela foi transformando e ficando pequeno, o que fizeram? Tiraram as notas a nota de rodapé. Para ficar mais fácil, né, para imprimir. Para ficar mais fácil. E aí, essa Bíblia do Padre Figueiredo, ela foi a Bíblia usada pelos protestantes quando chegaram no Brasil. Porque não tinha Bíblia em português. Então, os protestantes, luteranos, metodistas, presbiterianos, quando chegaram aqui no Brasil, eles não tinham a Bíblia. Como é que vai dialogar com o povo na língua deles? Então, usaram a Bíblia do Padre Figueiredo. Aí, com essa briga e o conflito religioso, eles foram proibidos de usar a Bíblia do Padre Figueiredo. Nós estamos falando aí da reforma, é isso? Isso. Aí, eles foram proibidos de usar a Bíblia do Padre Figueiredo, né? Com essa briga entre reformistas e a Igreja Católica e tal. Aí, o que aconteceu? Eles continuaram usando, mas não a Bíblia publicada no Brasil. Eles pegaram o texto, mandavam para Londres. Lá em Londres, a Bíblia era editada, publicada e era trazida para cá. E quando vão usar, nós não estamos usando a Bíblia de vocês, não. Essa é uma tradução que vem de Londres. Pronto. Usavam a mesma Bíblia, só mudavam quem é que imprimia. Então, professor, quando eu vejo tudo isso, eu fico pensando, o que será que Deus pensa disso, né? Chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. E aí, nessa briga toda, a igreja protestante e as igrejas evangélicas depois passaram a usar a Bíblia do padre João Ferreira de Almeida, que é um padre que foi em missão para a África, e lá na África ele começou a traduzir os textos, e aí ele foi traduzindo os textos para o português, né? E aí, ao fazer essa tradução, ele
não conseguiu terminar, outros terminaram essa tradução do padre Figueiredo, do padre Ferreira de Almeida, e aí essa vai ser a Bíblia, porque a Igreja Católica já tinha a sua, e muitas vezes o povo não tinha acesso ao texto bíblico, e aí quem tinha eram os padres. E o que transmitia para o povo católico era um chamado resumo, a vida de Jesus. O povo tinha que aprender a história em resumo. Não precisa ler a Bíblia, não. Né? Então, o que acabava acontecendo é que a Bíblia passou a ser, e ela era algo muito próprio da igreja protestante. Por isso, os luteranos, metodistas, todos esses tinham amplo acesso e conhecimento do texto bíblico, porque usavam o texto bíblico. E por isso também é que sempre quando você vai reconhecer uma pessoa que não é católica e é religiosa, ligado aos evangélicos, elas estão com a Bíblia na mão. Né? Isso. Né? E assim vai. Por exemplo, eu uma vez, faz muitos anos, a Igreja Católica tinha uma Bíblia que era muito traduzida, que era a Bíblia Pastoral. E aí é uma Bíblia de capa azul, a antiga Bíblia Pastoral. Né? E quando a Bíblia Pastoral começou a ser difundida e usada nas comunidades, muitas das igrejas passou o povo levar a Bíblia na igreja, e usar a Bíblia na igreja. Então, uma vez eu fui numa comunidade, fui convidada em São Paulo a dar um curso. Um amigo meu, que era padre lá, ele me convidou para ir dar um cursinho lá. E eu não sabia onde era a igreja. Aí ele falou, olha, você pega o ônibus e tal, quando chegar, você desce no ponto tal, você pergunta para qualquer pessoa aí, vai te indicar onde está a igreja. Aí tá bom, eu fiz isso. Aí quando eu cheguei, desci no ponto, olhei para um lado, não sabia, não conhecia nada, perguntei para um senhor que estava passando. Falei, olha, onde fica a igreja tal, tal? Ele falou assim, olha, eu não sei onde fica bem essa igreja, não. Olha, eu até nem sei, eu estou achando que ela virou uma igreja de crente. Porque lá agora todo mundo usa uma Bíblia, carrega uma Bíblia. Só que é bem diferente. É uma Bíblia de capa azul. Aí, quando ele falou isso, ele falou, pode deixar, é para lá que eu vou mesmo. Essa igreja que eu estou indo. Essa igreja que eu estou indo. Mas assim, para poder entender essa referência, a referência dele era de que a Bíblia é usada, quem usa a Bíblia, carrega a Bíblia para a igreja, é o protestante. Isso, e nesse é momento, naquele momento, a Igreja Católica passou o povo na comunidade a ter a Bíblia, a usar a Bíblia. E essa era a grande questão e que vai marcar a caminhada das comunidades no período pós-concílio, que é o uso da Bíblia na comunidade, o uso da Bíblia na liturgia, o uso na Bíblia de modo geral. E isso que vai ser o grande elemento para a gente perceber a leitura da Bíblia e como ela vai sendo difundida, né, e vai sendo explicada. Né? Isso. Professor, será que mais 40 anos, né? Será que daria, professor, para o senhor falar um pouco, assim, uma síntese, claro, né, por conta do nosso tempo também, um pouco sobre o Apocalipse? Por que as pessoas têm tanto medo quando falam no Apocalipse? Ou quando o céu está muito escuro, as pessoas falam, o Apocalipse está chegando. Por que as pessoas fazem essa associação? É porque, no fundo, tem duas coisas. Se acostumou, desde os tempos antigos, a ler o Apocalipse em chave catastrófica. Ou seja, ler o Apocalipse como se estivesse descrevendo o fim do mundo, o fim das coisas, o fim da terra, o fim de tudo. Né? E aí, a leitura do Apocalipse passa só a isso. E aí, muitas das interpretações, ele é o livro mais interpretado. Né? E também é o livro que mais amedronta, porque, no fundo, está descrevendo coisas, vai descrever o tempo das coisas terríveis. A palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação.
E quando ela vai lidando com esses conceitos simbólicos, tentando revelar para o povo as coisas que estão acontecendo, para ajudar a ler os sinais que estão na realidade, aquilo que está na vida e na caminhada do povo. E aí, por mais que a gente fique com a leitura que às vezes o Apocalipse mete medo, lá para o povo na época, o Apocalipse era o que queria revelar onde é que eles tinham que buscar forças para resistir. O Apocalipse era um livro de esperança. Mas se o Apocalipse coloca, Mestres, viu, professor? Mas se o Apocalipse, desculpa, mas se o Apocalipse era uma coisa que mete medo, como é que ele era também uma coisa de esperança? Como é que traduz isso? É porque, no fundo, ele não metia medo, porque, no fundo, ele dizia assim, ó, quem é que será destruído no dia do julgamento? Ele descreve a queda dos poderosos, a queda dos impérios. Se você pegar Apocalipse 13, quando vai falar das bestas, e a queda das bestas, está relendo Daniel 7. Daniel 7 vai descrever os impérios, e como é que os impérios vão cair, que é o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego. E aí vai descrevendo isso na forma de animais, com todo o simbolismo dos animais. E quem é que vai derrotar é o Filho do Homem. Isso no livro de Daniel. O Apocalipse pega isso e relê, e aí agora coloca como ingrediente novo o Império Romano, para poder descrever que a sociedade, desde o Império, o que eles estão vivendo, desde o Império Babilônico até chegar no Império Romano, são uma cadência, uma sequência de dominações. E o que eles têm de esperança é o fim dessas dominações. E aí o Apocalipse vai alimentar essa resistência ao falar do resto, ao falar do projeto do povo, ao falar da comunidade. É um projeto a partir da comunidade. E o que estavam vivendo naquele tempo, nos anos 90, 60, 60, 90 depois de Cristo, era um processo de muita perseguição. As comunidades eram perseguidas, muitos eram mortos, era um momento de martírio. É claro que, diante disso tudo, o que mais se metia, o que mais se tinha, era medo. O Apocalipse quer alimentar aquelas comunidades a resistir, a não perder a esperança e a continuar lutando. Aí tem outro fator, outro elemento fundamental. Ou a gente lê o Apocalipse como esperança, ou a gente lê o Apocalipse como medo. O que vai fazendo é que, numa leitura fundamentalista, numa leitura catastrófica, as pessoas ficam com a leitura do medo. E a leitura do medo cria passividade. Fique quieto no seu lugar, fique com medo, não faça nada. Agora, quando você tem esperança, você ousa mudar, você ousa resistir, você quer diferente. E quando porque a comunidade a esperança te faz sonhar, né, professor? Então, quando o senhor sonha, o senhor quer ver aquilo realizado. Então, a esperança, ela sustenta seu sonho que vai tentando virar realidade. Sustenta o sonho, faz caminhar, busca mudanças. Isso é que é fundamental. O Apocalipse é isso, livro de esperança. Tem um livrinho do Frei Carlos, que é um dos fundadores do CEBI, um livrinho que ele escreveu no seu comentário sobre o Apocalipse. Apocalipse é esperança de um povo que luta. Depois a gente vai colocar aqui no texto do YouTube esses livros que são bem interessantes, né? Professor, se o senhor tivesse que explicar hoje para uma criança o que é a Bíblia, como o senhor explicaria para ela? Eu explicaria para ela assim, ó, é um conjunto de historinhas das pessoas antigas, e nessas historinhas a gente vai aprendendo como que a gente deve olhar para a nossa vida, e aquilo que a gente olha para a nossa vida que a gente tem que melhorar.
né? Então, são historinhas lá de trás, bem antigas, como se fosse historinha da vovó, historinha que o vovô conta. Então, isso a gente vai encontrando sempre na Bíblia, e a gente vai um pouco encontrando como historinha da vovó e do vovô, a gente encontra a historinha do Moisés, a historinha da Sara, a historinha de muita gente que foi construindo essas historinhas. E aí é claro que isso tudo a gente vai, para uma criança, você vai dosando e você não entra nas questões de contexto político e assim vai. Você vai contando histórias. Então tem que fazer a arte da contação para uma criança, né? E aí, é claro, isso tudo você tem que buscar os recursos de como é que você vai contando aquelas histórias, você vai recheando aquelas histórias, e você pode ali, ao rechear e contar aquelas histórias, você colocar coisas impressionantes e importantes, né? Eu estou lembrando aqui que na igreja metodista, lá nos anos 80, anos 90, ela tinha uma coleção de contação de histórias para criança, que é a coleção Bem TV, que faziam o maior sucesso de ajudar as crianças a compreender as questões que estão na Bíblia. Como fazia? Contando, levando as crianças a se interagir com a questão do texto bíblico. E essa interação passava pelo teatro, passava pela encenação, passava pelo desenho, passava pelo lúdico. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente quer contar uma coisa dos textos antigos para as crianças, a gente tem que trabalhar de forma lúdica, de forma que a criança entre, faça parte da roda. A criança tem que ser sujeito, não objeto. É isso que a gente tem que aprender. Hoje a gente faz muita leitura de Bíblia para criança no jeito, né? Quando a criança se torna sujeito de uma história que o avô e a avó contam para ela começa a contar a história. E de tanto que ela conhece a história, se o avô e a avó contam a história diferente, opa, não é assim não. E aí ela faz contar de novo. Então, quando a criança faz isso, é porque ela já está dentro da história e ela está interagindo. E ela está recriando. E é assim com a questão quando a gente trabalha com a Bíblia e a criança tem que se tornar sujeita da história. Sujeita daquilo que são. Né? Assim também, quando a gente está trabalhando a Bíblia, as mulheres se tornando sujeitas, os jovens, e assim vai. Né? A gente só vai poder romper com uma lógica dominadora quando a gente trabalha na dimensão da recepção, o outro, a outra, o pequenino e a pequenina como sujeitos dessa leitura. Nossa, professora, é uma delícia te ouvir, né? Okay? Como é gostoso a gente ouvir uma pessoa que tem conhecimento, né? Que estudou tanto, o senhor estudou tanto, fez tantos cursos, né? Tantos artigos, livros, mas como é legal ter estudado tanto e saber traduzir tão bem, né, para a gente. Olha, eu quero agradecer imensamente a sua entrevista e antes quero saber se o senhor gostaria de falar mais alguma coisa que eu não te perguntei, que o senhor considera importante. Eu considero assim, importante que as pessoas que estão ouvindo nesse canal sobre a questão do jeito de ler a Bíblia, possa buscar o site do CEBI, conhecer sobre a leitura popular da Bíblia, produzida pelo CEBI, né, que está lá no site, e também buscar isso, novas formas de nuclear, de criar grupos, porque hoje na sociedade a gente precisa cada vez mais de se encontrar para refletir, estudar, partilhar, criar projetos novos, né, para a gente não ficar aí na mesmice, né, e essa que acaba nos colocando cada vez mais reféns de uma lógica de dominação. Né? Então, a gente tem que buscar caminhos. Então, busquem caminhos de reflexão, caminhos de estudo, caminhos de partilha. E um desses caminhos a gente tem aí na leitura da Bíblia a partir da vida. Né? Tá legal.
Professor, isso. olha, muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu precioso tempo, né, de estar aqui compartilhando conosco os seus conhecimentos. Eu te agradeço imensamente. Muito Tá, obrigada. joia.